Olá, você que nos assiste pela internet, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos meditar no Salmo número 14 e tiraremos desse salmo ensinamentos para a nossa vida. O título que está na minha versão, A Corrupção do Pecador e a Sua Redenção. Diz o insensato no seu coração, não a Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão? Não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaura a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra lida. Que o teu Santo Espírito aplique em nossos corações para que possamos entendê-la. Não só entendê-la, mas também praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos, neste salmo, temos alguns tipos de pessoa, melhor dizendo. Na verdade, 3 tipos de pessoa. E nós temos aqui também a ideia de quais são os problemas que acontecem com essas pessoas. A primeira pessoa que nós temos descrito nesse salmo mostra a depravação do ser humano. Está aí no primeiro versículo, que é o insensato, aquele que diz no seu coração, não há Deus. Nós temos muitas pessoas que colocam no seu coração essa ideia de que Deus não existe. Mas o propósito prático desta afirmação é justamente para eles não serem submetidos ao juízo de Deus. Aqui nós não estamos falando de um ateu teórico, mas sim um ateu prático, que ele afirma não ter Deus, ou afirma não conhecer a Deus, ou afirma que Deus não existe, justamente para ele, na sua consciência, se livrar do juízo de Deus. E infelizmente o povo de Deus está corrompido também por essa ideia. Muitas pessoas dizem dentro das nossas igrejas que Deus é um Deus que não se preocupa com detalhes da nossa vida, justamente para se livrar, é uma forma de livrar sua consciência de erros que ele comete. Então eles começam a colocar alguns critérios para Deus. Não, Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com aquilo. Não, eu não fui na igreja, mas Deus não está preocupado com isso. É uma forma de burlar sua consciência, né? Mas na verdade essas pessoas estão sendo corrompidas por um sistema de pensamento do mundo. Então é isso que diz a segunda parte do versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Essa ideia aqui, né? Esse corromper aqui está muito ligada a mentiras que vão sendo colocadas para a sociedade, vão sendo colocadas dentro da própria igreja, e isso tem atrapalhado muito a vida cristã das pessoas. Mas aí Davi ainda continua no verso 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. O apóstolo Paulo, em seus escritos, ele usou esse mesmo trecho para falar
dos pecadores, de pessoas que acreditam em Deus, mas ainda assim desobedecem a sua palavra. Lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 10 a 12, ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Paulo cita este salmo nos seus escritos aos Romanos, mas este é a segunda pessoa. A primeira pessoa é aquele ateu prático que diz não acreditar em Deus porque quer se livrar da condenação de Deus. Ele diz não a Deus porque ele não acredita que será punido. A segunda pessoa, descrita aqui no verso 2, são aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas desobedecem a Deus. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, muitas pessoas que se dizem conhecedoras de Deus, mas desobedecem a Deus nas pequenas coisas, se é que nós podemos falar sobre pequenas coisas. A vida cristã, ela deve ser abrangente, ela deve tomar todos os aspectos da nossa vida, em tudo que fizermos, em tudo que formos fazer. Deus e a vida cristã precisa limitar as nossas ações. Infelizmente, muitas pessoas estão desobedecendo a Deus. E aí levanta uma questão para a gente refletir. O que é pior? Uma pessoa que não obedece a Deus porque não crê nele, ou uma pessoa que crê em Deus, mas se rebela contra a vontade do Criador? Essa é uma questão que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar nisto. Este salmo, ele vai continuar aí na sua progressão, ficando cada vez mais específico a sua mensagem. Começou com a desobediência dos descrentes, né? Depois comentou sobre o desvio daqueles que acreditam, mas desobedecem. E agora, por último, nos últimos versos aqui, vai apresentar aí um contraste entre aqueles que abusam do povo de Deus e os humildes e justos que buscavam refúgio no Senhor. Está aí no verso 4. Mas antes, o verso 3 ainda fala dessa segunda pessoa, né? Que crê e desobedece. Diz o verso 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí entra no verso 4, aqueles que abusam do povo de Deus. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? Aqui está falando dos líderes, dos sacerdotes, homens que aproveitam do seu conhecimento de Deus para aproveitar do povo. Me parece muito com os dias de hoje. Muitas pessoas, líderes de igrejas, líderes de denominações, que aproveitam da humildade do povo para enganar o povo com questões deste mundo. A nossa esperança não está neste mundo, em conquistar coisas neste mundo. Por mais que seja importante você estudar, você conquistar objetos, né, bens materiais como casa, como um bom carro, isso não há nenhum problema nisso. A questão é que muitos líderes aproveitam de bens materiais para enganar o povo, como se a busca dessas pessoas por Deus fosse proporcionar questões materiais. Não. A nossa esperança, ela está em Deus, ela está em Cristo. A nossa esperança está em um dia nós morarmos no céu. E aí a nossa vida aqui na terra deve ser pautada por essa esperança de um dia estarmos no céu. E infelizmente
muitas pessoas estão enganando o povo de Deus e por falta de conhecimento do real propósito de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm entrado nesse caminho da mentira e têm se perdido neste caminho. E precisamos realmente voltar a estudarmos as Escrituras, entender realmente qual é o propósito das Escrituras. E só há um propósito nas Escrituras, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da graça de Deus, e essa graça de Deus é o próprio Cristo, que foi enviado à Terra para viver aqui durante um período, sofrer, morrer por nós, nos concedendo a salvação e ressuscitando ao terceiro dia. E aí o salmista termina no verso 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Não que o salmista estivesse em dúvida, olhando para a direita ou para a esquerda, de onde vai vir a salvação, será que dali ou daqui? Não, ele tinha certeza que de Sião viria a salvação. E o fato é que o reino de Deus foi estabelecido na terra através de Jesus Cristo. Esse plano maravilhoso de Deus por nós através de Cristo e concedendo assim, inaugurando assim o reino de Deus na terra. E hoje Cristo, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é nosso Senhor e o nosso Salvador, e precisamos crer nesta mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda assim esse entendimento para que possamos compreender a palavra de Deus, que possamos compreender em nome de Jesus.